ano de 21 de julho de 1962, pelo Papa João 23. Portanto, o próximo ano é o ano dos 60 anos, né? Celebra 60 anos. Para isso, a Arquidiocese criou uma comissão que irá cuidar desse momento importante para a Igreja de Feira de Santana. Na presidência da comissão está o padre Júlio César Santa Bárbara, nosso entrevistado desta quarta-feira aqui no nosso Bom Dia Feira. Padre, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de vir falar conosco, ainda mais sobre um tema tão importante como esse. Qual o tema e o objetivo desse jubileu da Arquidiocese de Feira de Santana? Bom dia. Bom dia, Dilson Barbosa, bom dia, Fernando Moreira, bom dia, Miro. Que bom estarmos juntos aqui nesse programa. Quero já agradecer a oportunidade, o espaço. 60 anos e o nosso tema é Igreja de Feira, Tua Vida é Missão. Então esse é o nosso tema, o tema do nosso Jubileu de Diamante. Já foi aberto no dia 21 deste mês, na Igreja dos Capuchinhos, pelo nosso arcebispo, Dom Zanoni, e todos os padres, diversas lideranças, religiosos, leigos. Esse é o tema, Igreja, Tua Vida é Missão. E o nosso objetivo, entre outros, é preservar a memória da Igreja de Feira de Santana. Nós também queremos agradecer a Deus ao longo desses 60 anos por todas as pessoas que atuaram e atuam nessa igreja, diversos pastores, bispos, padres, religiosos, leigos, pessoas que deram a sua vida pela causa do reino de Deus e pelos projetos também, através dos projetos da Igreja Católica e dos projetos que nós desenvolvemos, projetos muitas vezes de vida, de projetos sociais. Queria destacar ainda que com isso a gente está pegando essa grande motivação para rever a nossa caminhada, rever a nossa história e ir para frente. Diante desse tempo, é preciso que a gente olhe para a nossa história e se projete, vá para frente. Essa é a nossa ideia com os 60 anos. Pois é, o senhor falou de projetar futuro, o quanto que aumenta a responsabilidade da Arquidiocese de Feira de Santana a partir do jubileu, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. É um marco que não é para qualquer arquidiocese, 60 anos é algo realmente que chama muita atenção. O que projetar para o futuro a partir daí e o quanto que isso aumenta a responsabilidade? Muito bem, nós estamos nesse tempo de pandemia. Nós também sofremos com o nosso povo, fechamos igrejas em vários momentos e lidamos com muita cautela, com todos os procedimentos. Então estamos bem atentos a essa realidade. Em meio a tudo isto, estamos lançando essa data comemorativa e, como nós já falamos, não são somente eventos, mas é um tempo de rever a nossa caminhada. E nós estamos propondo diversas atividades a partir de vários eixos. Nós entendemos que existem diversos elementos importantes para retomar um caminho como este, e por isso nós estamos a Arquidiocese está lançando um projeto que vai a partir de vários eixos: o eixo vocacional, litúrgico celebrativo, caritativo, histórico literário, teológico pastoral, artístico cultural. Então são diversos eixos com seus respectivos objetivos e as suas atividades também. Então é um projeto que foi aberto agora, no dia 21/7, e vai até 26/7 de 2022. Então esse é o nosso ano jubilar, de julho a julho, tendo como grande referência a festa de Senhora Santana. Ao longo deste ano, nós vamos ter essas diversas atividades que estão dentro desses 6 eixos que vão nortear um pouco o nosso projeto. Com isso, a gente quer retomar o caminho, quer se animar de novo, queremos animar as nossas lideranças, queremos olhar para frente, porque quando a gente diz Igreja de Feira, Tua Vida é Missão, nós estamos dizendo que a igreja só existe para evangelizar, só tem sentido para evangelizar. E evangelizar significa levar a boa nova de Jesus Cristo, significa levar mais vida para o ser humano. Então a nossa evangelização não fala somente do homem que vai para o céu, mas a nossa evangelização fala do homem integral. Nós queremos que esse homem viva bem,
que o ser humano viva bem e viva em plenitude já aqui. Então a missão de Feira de Santana da Arquidiocese tem a ver com isto. E no final das contas, Fernando, nós estamos dizendo com esse tema, Igreja de Feira, Tua Vida é Missão, nós estamos dizendo que com 60 anos, o mais importante para nós foi levar Jesus Cristo. O mais importante para nós continua sendo levar Jesus Cristo. E nós nos projetamos por aí. Queremos anunciar mais uma vez para toda a sociedade feirense e todos os municípios que compõem a nossa arquidiocese, para todo o povo, nossos homens e mulheres contemporâneos, que a grande missão de feira continua sendo válida, a grande missão da arquidiocese continua sendo válida, que é levar Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Bom, padre, e nesse tempo de pandemia, muda alguma coisa nas atividades? Como é que foi planejar essas atividades, tendo em vista que a gente vive um tempo diferente de pandemia? O Dilson Barbosa falava até agora há pouco os dados, né? Felizmente a gente tem decréscimo em número de casos, decréscimo em leitos de UTI, mas a pandemia está aí ainda. Como é que foi planejar um ano, né, de comemorações, sabendo que a gente passa por esse momento complicado? Muito bem, Fernando, é difícil, sobretudo agora. A gente olha para frente e começa a visualizar aí que teremos meses mais tranquilos. Pensamos que para o ano que vem algumas atividades serão desenvolvidas com mais tranquilidade, até em nível mais presencial, mas agora esse projeto foi sendo pensado, está sendo gestado com muita cautela. Por exemplo, nós abrimos o ano jubilar agora no dia 21/7, quando comemoramos 59 anos de vida. Então, justamente nessa data, nós tivemos a missa da unidade, dia em que os padres renovam seu compromisso presbiteral com o arcebispo, com os nossos bispos, Dom Zanoni e Dom Itamar. E nesse dia, então, a gente queria ter aberto a igreja para todos. Mas só foi possível, aqui na Igreja dos Capuchinhos, a nossa maior igreja, só foi possível com todos os padres, diáconos, seminaristas, um religioso de cada congregação, e não vieram todos, e alguns representantes leigos. De fato, essa festa já era para ser bem mais ampla, mas não foi possível. Então, quer dizer, a pandemia já mexe conosco, mas eu acho que é interessante que, diante desses desafios, é importante celebrar com criatividade. Então, com cautela, com cuidado, com as orientações que nos são pedidas, a gente realizou essa abertura e vamos fazer assim. Então, teremos encontros online, teremos encontros com um porte menor, mas não vamos deixar de fazer. Então, essa é a ideia. Por exemplo, mais um exemplo, agora em agosto teremos a jornada vocacional catequética. Vamos chamar somente 2 representantes catequistas de cada paróquia. Vamos ter um público aí de 80, 90 pessoas. Vamos ter esse pessoal em um espaço e vamos transmitir toda a jornada para que pegue toda a diocese. Não vamos deixar de fazer, mas vamos fazer com um número menor. Essa é a ideia que vai percorrer todo esse ano jubilar. Com essa devida atenção aos cuidados sanitários, não vamos deixar de fazer, mas vamos fazer com cautela. Bom, padre, a história da cidade de Feira de Santana também está inserida na própria história da diocese, né? Afinal de contas, o Domingos Barbosa de Araújo, Ana Brandão, foram os doadores das terras onde hoje, inclusive, estão, né, a Catedral de Santana. Isso está na história da cidade. Uma relação que começa antes mesmo da criação da diocese. Como é que isso é encarado dentro da própria arquidiocese de Feira de Santana? Nós entendemos isso de modo muito especial, porque uma igreja, ela nasce muito ligada à cultura de um povo, à história de um povo. Então hoje nós falamos Feira de Santana. Então não é à toa que essa cidade tem o nome de Feira de Santana. Então assim, lá pelos idos de 1730, um pouco antes ali, começou então a construção de uma pequena capela nessas terras aqui, que era uma fazenda pertencente a esse casal, o português Domingos e a sua esposa Ana Brandoa, e com a devoção deles, eles construíram uma pequena capela. Era um povoado,
depois se tornou Vila de Santana dos Olhos d'Água, hoje Feira de Santana. A construção dessa capela por esse casal, datada de 1732, marca a história desse povo. Inclusive, na história dessa devoção, se diz até que já houve reunião de vereadores dentro dessa igreja. Então já houve eleição, alguma coisa assim, de vereadores dentro dessa igreja. Então, de fato, não tem como negar que o desenvolvimento de Feira se dá em torno dessa capela, se dá em torno dessa devoção. Porque a partir do momento que esse povoado cresce e vai ganhando visibilidade, essa devoção, essa capela, vai surgindo também a nossa famosa Feira do Gado, e vai atraindo a atenção da região e o desenvolvimento que até hoje é celebrado. Então, de fato, a construção desta capela de 1732 por esse casal marca então, e só para terminar com um detalhe interessante, essa região aqui pertencia à freguesia de São José de Itapororoca. Então a Vila de Santana, essa capelinha, pertencia a Itapororoca. E com o passar do tempo, vai ganhando força. O que era paróquia lá, tornou agora paróquia aqui, né? Então, essa devoção de fato nos ajuda e hoje nós conseguimos visualizar bem isso. Fé e devoção, cultura de um povo, tudo isso ligado para o nosso crescimento. Bacana. Para a gente encerrar, padre, eu queria que o senhor explicasse até para os leigos, para quem não entende muito bem disso, o que é que de fato é o jubileu, né? Eu lembro que tempo atrás, e como o tempo passa rápido, né? Tava fazendo a conta aqui, eu me lembro de ter coberto jornalisticamente o Jubileu de Ouro da Arquidiocese de Feira de Santana. Salvo engano, o Jubileu de Ouro são 50 anos, né? Então já tem 10 anos que eu estava fazendo essa cobertura. Como o tempo passa rápido. O jubileu a cada 10 anos que é comemorado, como é que é isso? Não, o jubileu é uma experiência bíblica, então que se marca em 50 anos, o povo de Deus celebrava o seu jubileu. E o jubileu é sempre um tempo de crescimento espiritual, um tempo de perdão. Tinha também na ideia do jubileu bíblico, tinha o perdão das dívidas. Então, era um tempo forte de mudança social, mas também de mudança espiritual, de conversão. Essa experiência bíblica de jubileu entrou para a nossa caminhada, de modo que a gente celebra um jubileu em 25 anos, em 25 anos, ou 50. Então você tem um jubileu de ouro. Com o passar do tempo, foram criando outras coisas, de modo que quando você tem uma data especial, não são 50 anos, mas quando você tem uma data especial, como é esta, 60 anos, então, ao invés de falar simplesmente comemoração dos 60 anos, se aplica também essa expressão jubileu de diamante. Então, 60 anos, jubileu de diamante. Então, aí tem essas várias marcas. Mas, para dizer isto, jubileu é um tempo forte de retomar a caminhada, um tempo forte de rever mesmo o caminho e projetar. E essa é a nossa ideia. Celebrar essa história de 60 anos, com esse tema Igreja de Feira, nossa vida de fato é missão, e projetar isso, sobretudo nesse tempo difícil com o coronavírus. Pois é. Padre Júlio César Santa Bárbara, presidente da comissão que está cuidando desse momento tão importante do jubileu, que celebra os 60 anos aqui em Feira de Santana, da Arquidiocese. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, desejar sucesso nas comemorações, dias melhores para todos nós, né? E aí a gente vai colocar o contexto do Covid e todo o contexto da sociedade, que a gente passe a viver dias melhores e, sem dúvida alguma, tendo na igreja um apoio espiritual importante, um apoio cultural também, por que não, da cidade importante. Afinal de contas, a gente falou, e são histórias que se confundem e se misturam também, a história da Arquidiocese de Feira de Santana com a da própria cidade. Muito bom tê-lo aqui, um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado a todo. Bom dia, Feira. E a Arquidiocese agradece por esse espaço e o apoio de vocês. Muito obrigado. Conversamos então com o Padre Júlio César